Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está me escutando aí. Aqui é o professor César do curso Preparatório Exatas e vou dar as dicas do que é bom você relembrar antes da prova de física, né? Você não sabe o que fazer na sexta, no sábado à noite, depois da prova de humanas? Prepara que lá vão as dicas. Primeiro, de mecânica, o que você precisa lembrar? A parte de cinemática, tá? Você vai lembrar de velocidade, como é que se faz os cálculos de velocidade, bonitinho, aceleração para movimento uniformemente variado. Lembra que a velocidade média é a média das velocidades quando eu tiver aceleração constante. E a formulazinha do tempo de queda. César, eu não lembro da formulazinha do tempo de queda. Vamos relembrar ela para você. A formulazinha do tempo de queda é raiz de 2h sobre g. Qual é a condição de uso? Aceleração constante e velocidade vertical zero no início. Ela serve também para aceleração e frenagem. Quando você for usar aceleração e frenagem, no lugar de H você vai usar o ΔS, no lugar da aceleração da gravidade você vai usar a aceleração. Então, muito cuidado, meu amigo, tá? Aplicações de leis de Newton é o próximo bloco que a gente vai tratar. Esse daqui é o segundo bloquinho. O que a gente tem que lembrar? Atrito. Opa, César, mas eu não lembro das leis de Newton. Vamos relembrar? Primeira lei de Newton é quem? Inércia. Inércia, tá? Todo corpo tende a manter o seu estado de movimento, a não ser que uma força externa venha alterá-lo, tá? Ou seja, se eu estiver andando por inércia, ou seja, com soma de força zero, eu só posso estar em duas situações: repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá? Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, né? Força resultante externa é massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, é ação e reação, tá? Ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Não esqueça, meu amigo. E agora, atrito, que é a aplicação de lei de Newton. Atrito, qual é a formulazinha? A força de atrito é μ vezes a normal. César, o que eu preciso lembrar de atrito? Opa, apertei um botão que eu não devia, né? O que eu preciso lembrar de atrito? Tá? No atrito, eu tenho atrito cinético e atrito estático. O atrito estático é quando eu não tenho escorregamento entre as superfícies, e o atrito cinético é quando elas escorregam. O atrito estático máximo é maior que o atrito cinético, então me interessa o atrito estático máximo, por isso que usam o freio ABS, que vai ser obrigatório a partir de 2014 em todos os carros brasileiros, meu amigo. Opa, e isso daí inclusive foi questão do Enem na prova passada, como funcionava o freio ABS. Tá? A ideia dele é impedir o atrito dinâmico, ou cinético, como queira chamar, e deixar apenas o atrito estático acontecendo. Tranquilinho? Tá? Então, o segundo aí é um movimento circular. Eu vou trocar a caneta para amarelo, que o vermelho eu não estou achando muito bonitinho. Então, vamos lá. Movimento circular. O que é importante para a gente? Lembrar da formulazinha de força centrípeta. Força centrípeta em mv quadrado sobre R. Lembrar também que a força centrípeta não é uma força, ela é a resultante de forças. Então alguém vai atuar como centrípeta, depende da situação do seu problema. Pode ser a força gravitacional atuando como centrípeta, quando eu tenho um satélite em torno da Terra, por exemplo, a Lua em torno da Terra, ou a Terra em torno do Sol. Pode ser um fio atuando como centrípeta, quando eu tenho, né, atração no fio, quando eu tenho um fiozinho preso, por exemplo, numa pedra e eu estou girando essa pedra, tá? Então eu tenho várias opções de elementos que podem atuar como centrípeta. Agora, próximo bloco, quantidade de movimento. César, o que eu preciso lembrar? Preciso lembrar da formulazinha de impulso. Primeiro, quantidade de movimento é a tendência que um corpo tem de continuar movendo, depende da massa e da velocidade, é uma grandeza vetorial, não esqueça. Impulso é a grandeza responsável por variar a quantidade de movimento. Isso é impulso. César, mas impulso como é que se calcula? Vamos botar aqui em cima também. Impulso vai ser força vezes tempo, tá? Força que força? Força externa. Ou seja, sempre que a minha força externa for zero, tá? Sempre que a minha força externa for zero, eu vou ter impulso zero. Se o impulso for zero, eu vou ter variação na quantidade de movimento zero. E isso vai gerar o que, César? Vai gerar quantidade de movimento final igual, à quantidade de movimento inicial, que é o que a gente chama de
conservação da quantidade de movimento. Não esqueça, muito cuidado com isso. Haverá conservação da quantidade de movimento sempre que a força externa for zero. Que pergunta se faz normalmente impulso? Exatamente a relação força-tempo. Quando eu tenho o mesmo impulso, se a força aumenta, o tempo diminui e vice-versa. Se o tempo aumenta, a força diminui. Ou seja, para ser mais seguro para você, é melhor que em qualquer colisão, pancada, encontrão, você tenha mais tempo de interação. Para quê? Para sofrer menos força e machucar menos. Tranquilo? Por isso que os carros mais novos deformam mais, por isso que você usa tênis anti-impacto, por isso que você usa, né, cotoveleira, joelheira, né, quando você vai fazer algum esporte. Para quê? Para na pancada ele amortecer a pancada, aumentando o tempo de colisão. Agora, energias. Energia, vamos lá. Quais que eu preciso lembrar, César? Eu preciso lembrar de energia potencial. Energia potencial de que tipo? Eu tenho energia potencial gravitacional, mgh, em que h é exatamente a distância até a referência. Eu tenho também energia potencial elástica, tá? Energia potencial elástica é kx2 sobre 2, a formulazinha, e o K é a constante elástica da minha mola, do meu elemento elástico, o X é a deformação dela, tá? E energia cinética é mv² sobre 2, energia cinética, tá? De translação, que a gente sabe. Energia mecânica é a soma dessas energias potenciais mais energias cinéticas. E César, para que você colocou aí sobre forças conservativas? Sempre que eu tiver apenas forças conservativas, eu vou poder fazer aquela, né, resolução, energia mecânica no início com energia mecânica no fim. César, mas quais forças são conservativas? Opa, só existem 3 forças conservativas. Quais, César? Gravitacional, elétrica e elástica. É importantíssimo saber isso, tá? Essas são as 3 forças que são conservativas. O Petróleo setinho daqui para lá tá uma bagunça o meu negócio, mas quem está acompanhando está lembrando do que eu estou falando. O importante é lembrar. Vem cá, galera. E a força conservativa tem algo de especial? Sim. Nas forças conservativas, o trabalho realizado não depende da trajetória, depende apenas do ponto inicial e final. Resultado disso é que sempre que eu tiver uma força conservativa, né, o trabalho realizado em percurso fechado será nulo. Tranquilo? Vamos para a segunda partezinha de mecânica. Mecânica 2, hidrostática e gravitação. Hidrostática, eu preciso lembrar do princípio de Stevin. O que diz o princípio de Stevin? O princípio de Stevin diz que a pressão total num ponto é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é dGH. O princípio de Arquimedes é aquele que fala do empuxo. César, formulazinha. Empuxo é dVg. Princípio de Stevin ainda importante, você precisa lembrar que a mesma altura de um mesmo fluido eu sempre tenho a mesma pressão. César, empuxo, o que é importante? Que o empuxo depende da gravidade, sem gravidade não existe empuxo. Segunda coisa, o que disse Arquimedes? Arquimedes disse que o empuxo é igual ao peso do volume de água deslocado. Então, quanto maior o volume de água deslocado, maior o peso do meu objeto. E outra coisa, sempre que um barquinho ou qualquer objeto meu flutua, é porque o peso e o empuxo são numericamente iguais. Resultado disso, que a densidade relativa, que é a densidade do corpo sobre a densidade do fluido, tá, será igual à fração submersa, que é o volume submerso sobre o volume do corpo. Tá? Então, a densidade relativa é igual à fração submersa. Tranquilo? Relembrado das aulinhas? Então, vamos continuar. Gravitação. Nós temos as 3 leis de Kepler. Né? Primeira lei é a lei das órbitas. Os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol, com o Sol em um dos focos. Tá? Segunda lei é a lei das áreas. Né? O raio vetor cobrirá áreas iguais em tempos iguais. E é importante a terceira lei, que tem inclusive uma formulazinha, que é a lei dos períodos. Ela diz que o quadrado do período de evolução é proporcional ao cubo do raio médio da órbita. E t quadrado sobre r ao cubo é constante. Essa constante vale 4π² sobre gzão, emão. Gzão é constante de gravitação universal, emão é a massa do astro central. Tranquilo? E agora, velocidade de escape, você precisa lembrar. Força gravitacional, você precisa lembrar. Força gravitacional é a formulazinha, gzão, emão, eminho, sobre distância ao
quadrado. César, é a velocidade de escape que você colocou aí. A velocidade de escape é a velocidade necessária para que eu afaste infinitamente do sistema, ou seja, tem energia mecânica zero, né? Ou seja, eu posso ir embora até o infinito sem parar nunca. E essa velocidade de escape vale raiz de 2Gzão em mão sobre R. Tranquilo? É essa velocidade de escape que define se eu vou ter ou não, né, atmosfera no meu planeta. Se os gases tiverem velocidade maior que a de escape, eles vão escapar e o meu astro, seja ele um planeta, uma lua ou algo do tipo, não terá atmosfera, galera. Tranquilinho? Relembrado aí? Continuando. Ondas, você precisa lembrar de noções de ondas. Ondas é mais tranquilinho, tá? Formulazinha V igual a lambda F, lembrando que a velocidade é função do meio e frequência é função da fonte, tá? E quanto maior a energia, maior o poder de penetração de uma onda eletromagnética. A energia de uma onda eletromagnética está diretamente proporcional à frequência, onde H é a constante de Planck, tá? Não esqueça disso. Fenômenos ondulatórios importantes, difração é a capacidade que uma onda tem de contornar objetos, está ligado com o lambda, quanto maior o comprimento de onda, maior o poder de difração. Polarização é uma filtragem que eu faço na minha onda, ela só pode acontecer para ondas transversais, tá? César, só para transversais, ondas longitudinais não são polarizáveis, tá? E essa polarização, eu vou filtrar a minha onda, vou cancelar algumas direções de vibração e deixar apenas uma delas, tá? É com filtros polarizadores que você faz o nosso cineminha 3D que você tanto gosta de assistir, né? Lá nas nossas salas de cinema cada vez mais bonitinhas, tá? Ondas estacionárias, você precisa lembrar, tá, que a onda estacionária ela não vai ter transporte total de energia, que a minha onda estacionária, né, o primeiro harmônico da onda estacionária sempre vai ter comprimento de lambda sobre 2, né, o segundo harmônico vai ter o que? 2 lambda sobre 2, e assim sucessivamente. Eu vou usar isso para falar sobre, né, as minhas cordas vibrantes, tanto que a frequência de uma corda vibrante, só para lembrar, frequência de uma corda, tá? Vai ser o que? N sobre 2L, raiz de T sobre Mi, onde T é a atração na corda e Mi é a densidade linear dela, dada em quilogramas por metro. Tranquilinho? Beleza? Então, galera, continuando. Pontos importantes agora em termologia, calorimetria, calor específico, tá? E capacidade térmica é dada em calorias por grau Celsius. Ela diz quantas calorias eu preciso para variar 1 grau Celsius. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica, maior vai ser a dificuldade em variar a temperatura desse cara. E a capacidade térmica nada mais é que o calor específico vezes a massa, tá? O calor específico depende exclusivamente da substância, já a capacidade térmica depende da substância e também depende da quantidade de substância, ou seja, da massa dela. Galera, tem que lembrar também do diagrama de fases, né? É dessa formulazinha do calor específico que vai surgir o famoso Q macete, que é a quantidade de calor trocada no meu sistema, tá? Diagrama de fases me diz aonde eu tenho o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, as transformações de um estado para o outro, tá? É necessário que você lembre, é interessante que você lembre. Outra coisa, transferência de calor, a banca gosta bastante de transferência de calor, essa última banca que está trabalhando na UNB. César, e aí? Ela fala bastante de condução, colocou nas provas anteriores, tá? César, o que? A lei de Fourier. Lei de Fourier é K, A, vou botar o A maior, ΔT sobre a espessura. K é a condutividade, A é a área, ΔT é a diferença de temperatura e E é a espessura do meu elemento, tá? Então, esses são os parâmetros importantes na transferência de calor por condução, tá? Transferência de calor por convecção é um evento essencialmente gravitacional, onde o elemento menos denso sobe, o mais denso desce. Quem empurra o elemento menos denso para cima é exatamente o empuxo, tá? Ou seja, por isso que depende de gravidade. Em gravidade zero eu não vou ter convecção,
tá? É da convecção que se formam os furacões, tá? É a convecção que vai indicar para a gente, vai gerar para a gente a brisa marítima e alguns outros eventos bem interessantes, tá? Dê uma relembrada, dê uma olhadinha, tá? Na nossa apostilinha que você vai lembrar de bastante coisa importante. Radiação é a forma de troca de calor, né, em que eu não vou ter, né, as outras duas necessitam de meio material, essa não necessita de meio material, e nela eu vou ter transferência de calor por uma onda eletromagnética. Logo, ela não precisa de meio material. Por quê? Porque ela vai poder se propagar no vácuo, é a única que pode se propagar no vácuo. E a potência radiada por unidade de área é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta, ou seja, temperatura dada em Kelvin. Por favor, não esqueça disso. Tá? Por isso que qualquer variaçãozinha de temperatura já altera substancialmente a potência radiada. Tranquilo? Tá? Isso daí também é uma coisa que o UNB gosta de cobrar, ela dá duas temperaturas diferentes e quer a proporção entre quanto mais potência radiada eu terei para a temperatura maior em relação a menor, 10% a mais, 20% a mais, N% a mais, é o que ela gosta de perguntar, galera. Agora, ótica, lembrar de refração, lei de Snell. César, lei de Snell? Lei de Snell, né? NI seno I é igual a NR seno R. Tá? O que ela me diz? Ela me diz que, para uma incidência oblíqua, o que vai acontecer com o meu sistema é o quê? É um desvio de trajetória. Não necessariamente ocorrerá o desvio, hein, galera? Só quando a incidência for oblíqua. A refração é o quê? Mudança de velocidade da luz devido à mudança de meio, tá? Quando eu estou falando de ótica. Mas eu posso ter refração para qualquer tipo de onda. A refração, basicamente, é mudança de velocidade com mudança de meio. Lembrando que na refração não acontece mudança de frequência, tá? Agora, na lei de Snell, então, eu sei qual é o resultado da minha alteração possível de direção para uma incidência oblíqua. A reflexão total, o seno do ângulo limite é n- sobre n+, lembra disso? E só acontece a reflexão total quando a onda tenta passar do meio mais para o meio menos. Não é possível a reflexão total quando a onda tenta passar do meio menos para o meio mais, do meio menos para o meio mais, ela sempre passa. Então não esqueça disso, porque isso daí é muito, muito cobrado em prova, tá? Espelhos esféricos, formação de imagem, você precisa lembrar daquelas formações de imagem. César, quais? Lembra as formações de imagem para o espelho côncavo? Tá? No espelho côncavo eu tenho lá centro, tenho foco e tenho 5 possíveis tipos de imagem. Tá? 5 possíveis tipos de imagem devido à posição. Se o objeto estiver antes do centro, a imagem será real invertida e menor. Sobre o centro, real invertida e igual. Entre o centro e o foco, real invertida e maior. Sobre o foco, a imagem é imprópria, eu não formo imagem. E entre o foco e o vértice do espelho, eu vou gerar uma imagem virtual direita e maior. Lembrando que só imagens reais podem ser projetadas, tá? César, e para o espelho convexo? Isso aqui é para o côncavo. Tá? Para o espelho convexo, ainda bem, só tem um tipo de imagem. Tá? César, opa, errei meu espelhinho. Está aqui, foco do lado de lá e centro do lado de lá. Inclusive, o foco do espelho convexo é um foco negativo, não esqueça disso. No espelho convexo só tem um tipo de imagem, virtual, direita e menor. Galera, problemas de visão, miopia. Miopia é o que a maioria da população tem, tá? Miopia é a dificuldade em ver de longe, o ponto remoto não está tão remoto assim. O ponto remoto que deveria ser o infinito está bem próximo. César, qual a lente que resolve a miopia? Lentes divergentes. Ou seja, lentes que geram o mesmo tipo de imagem de um espelho convexo. Lente divergente gera imagem virtual direita e menor igual ao espelho convexo. Para hipermetropia, eu vou usar lentes convergentes. Hipermetropia é o problema de ver de perto, tá? A lente a miopia é excesso de convergência. Eu uso uma lente divergente para compensar isso. A hipermetropia é o contrário, é a falta de convergência. Por isso eu uso lente convergente para resolver esse problema. Tranquilo? Mais dicas, eletricidade para a gente poder terminar aqui, galera, que estamos no limite. Senão, né, você vai passar o dia inteiro vendo vídeo, daí você vai achar esse negócio chato pra caramba. Vamos lá. Eletrostática. Eletrostática, você precisa lembrar de campo elétrico. O campo elétrico ele sai da onde e vai para onde? O campo elétrico sai do mais e vai pro
menos. Ele é um campo aberto. César, por que você falou que ele é um campo aberto? Porque você precisa lembrar que magnetismo, o campo magnético é fechado. Campo magnético é sempre fechado, tá? No campo elétrico ainda, o campo elétrico, né, ele vai ser dado em que unidades? Newton por Coulomb ou volt por metro. Essas são as unidades que a gente tem. A carga positiva no campo elétrico, ela tende a andar de onde para onde? A carga positiva tende a andar a favor do campo para a carga negativa, próximo da carga negativa. E a carga negativa tende a andar contra o campo. Essa é a tendência de deslocamento de cargas para o nosso campo elétrico. Tranquilo? E o potencial? O potencial é dado em volts. Volt é Joule por Coulomb, ou seja, o potencial me diz quanto de energia eu preciso para que o meu Coulomb ande, né, esteja naquela posição, ou ande entre dois pontos. Tá? Por isso que o trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial diz quantos joules eu preciso para cada Coulomb, aqui eu digo o número de Coulombs, eu sei o total de joules que eu tive. Tá? Sempre que o movimento for espontâneo, o trabalho do campo será o quê? Positivo. Tá? O trabalho do campo elétrico será positivo. No movimento forçado, o trabalho do campo elétrico será negativo. Não esqueça disso. Tranquilo? Lembrando que campo é a grandeza vetorial e potencial é uma grandeza escalar. Potencial está associado à energia, campo está associado à força. Eletrodinâmica, você tem que lembrar de corrente, tensão e potência. Tensão é exatamente a nossa diferença de potencial. É ela que gera a corrente. A corrente é quem? É a transferência de cargas dada em amperes, que é Coulomb por segundo. Quanto maior a corrente, mais perigoso é para você. O que mata uma pessoa é a corrente, não é a tensão. Você pode tomar um choque de 10 mil volts numa cerca elétrica e não morrer. Já você pode tomar um choque de 220 volts com 20 amperes, que é o que tem no seu chuveiro, e fritar bonito. Tá? Então, muito cuidado com isso. Corrente é o que é perigoso, tensão não. Potência. Galera, a potência, a formulazinha não é pio. Potência é dada em watts. Ela me diz quantos joules eu vou consumir por segundo. Lembrando que a energia da sua conta de luz vem de que maneira? Em quilowatts-hora. Quilowatt é a potência, hora é o tempo. Então, ela é a potência vezes o tempo. Nessas unidades, você multiplicou nessas unidades em quilowatt vezes hora, você já vai saber o número de quilowatts-hora que o seu equipamento vai gastar. Galera, em magnetismo, já falamos que o campo é fechado, da inseparabilidade dos polos, ou seja, se eu tiver um ímãzinho com norte e sul e quebrar ele no meio, ele vai ter norte e sul num ímãzinho e norte e sul no outro, tá? Não pode esquecer disso, tá? E quem gera campo magnético é o quê? Quem gera campo magnético é carga, carga em movimento, é isso que gera campo magnético, tá? César, o que é importante? Força magnética sobre partícula é o mais importante do magnetismo. É o que normalmente eles cobram. Força magnética sobre partícula, né? A força magnética é dada como VQB. Para ser bem exato, QV vetorial B, né? Que acaba sendo o VQB seno θ quando o V e B não estiverem perpendiculares. Se V perpendicular a B, então a minha força magnética é máxima e tem valor VQB. César, o que mais que é importante aqui? Primeiro caso de força magnética. Primeiro caso. César, o que diz o primeiro caso? Se V e B forem paralelos, tá? Se V e B forem paralelos entre si, a força magnética será zero. E aqui em cima, olhando para cá, segundo caso, tá? Se B perpendicular a V, a força magnética é máxima, vale VQB, e estará perpendicular ao vetor velocidade, ou seja, a força magnética vai atuar como força centrípeta, gerando um movimento circular uniforme. Se o movimento é uniforme, então a energia não varia, e trabalho é variação de energia, logo o trabalho será zero. Estão relembrando as nossas aulinhas aí, galera? Tá? Então, muito cuidado com isso. O campo magnético não realiza trabalho sobre uma carga em movimento no campo. Tá?
E o que mais que eu preciso saber disso? Opa, o que mais que eu preciso saber é a formulazinha do raio da trajetória, já que esse movimento é circular, eles me perguntam o raio. O raio é mv sobre qb, tá? É o Habibs mv 1 kibs, né, para você lembrar. A UNB não gosta muito de perguntar o período, mas já que estamos aqui, vamos colocar, até porque a gente já está fechando nossas dicas. O período vale 2πm sobre QB. César tem frasezinha imbecil para ela? Tem frasezinha imbecil para ela. Tem 2 pimenta no meu quibe. Tá? Então, esse aqui é o tempo necessário para ele dar uma volta nesse movimento circular. Esses dois são os dois casos mais importantes de movimento circular para você, de movimento, né, no campo magnético para você. Tranquilo? Tá? Lembrando que a força magnética é sempre dada pela regrinha da mão direita. Então, já foi nossa relembrada rápida, que não foi tão rápida assim, deu quase meia hora de vídeo, você já deve estar muito cansado, mas tem bastante coisa para você lembrar aqui, galera. Muito obrigado a todos e até mais.